E o Podpet está no ar. Sejam bem-vindos. Hoje nós temos uma conversa maravilhosa. Sobre o quê? Sobre a causa animal. Óbvio, eu estou aqui com o Felipe, o Felipe Melo, que ele é presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente do município de Ipojuca. E eu estou aqui também com a minha amiga Ângela Gomes, que é presidente da Associação dos Protetores dos Animais de Ipojuca. Eu não quero nem ver o que é que vai sair daí, hein? É a gestão e a defesa animal, gente. E ela também é cofundadora do projeto Cão Gatuno, um projeto que eu conheço há muitos anos lá em Ipojuca. Daqui a pouquinho a gente vai saber mais com eles, né, de como é que está a situação lá em Ipojuca. Então, vamos rodar a vinheta. Pessoal, a luta pelos animais de grande porte está cada vez mais forte. Além da nossa briga em Brasília pela aprovação do projeto de lei 347, que criminaliza e aumenta as penas para quem maltrata animais, nós tivemos recentemente, em mais de 30 cidades do Brasil, uma manifestação cobrando dos deputados federais exatamente o apoio a essas mudanças na legislação. Então, aqui em Recife, tivemos o apoio de várias ONGs nessa manifestação que aconteceu exatamente no Dia do Cavalo, não é coincidência, dia 14 de setembro. Inclusive, alguns municípios também mandaram representantes e foi barato, foi muito legal. Vamos ver. Exigido os nossos deputados federais de Pernambuco que apoiem e correm pelo projeto de lei 347. É um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional e que não só aumenta as penas para quem maltrata animais, também animais de grande porte, e também aumenta as penas para o tráfico de animais. É um projeto do deputado Bruno Lima, Fred Costa, deputado Patel Maiola, são deputados animalistas que são poucos, a gente conta uns 10 deputados que estão ali com essa pauta, contra centenas de deputados ruralistas que estão lá votando contra, pisando nas propostas, jogando lixo. Tem muita coisa que a gente tem que fazer ainda. Temos que ver de Brasília, temos que acabar com os povos dos vampiros, também outra crueldade com os animais. Aqui em Recife a gente conseguiu que a cidade do Recife não coloque povos dos vampiros, mas não podemos fazer que a população lá fora compre os povos na exposição do quintal. Uma lei federal pode sim, que vai proibir a comercialização, a produção e comercialização dos povos dos vampiros. Aí a gente consegue fazer com que a população também se conscientize que aquilo é um crime, não só para pessoas animais, para crianças autistas, para pessoas idosas. A legislação de 2020, ela foi dirigida para cães e gatos, não que eles não sejam maltratados, sofrem sim. Inclusive nas delegacias, 80% das denúncias das delegacias são relacionadas a cães e gatos. Mas morrem cavalos na rua, sim. Eu tenho um projeto para resgatar de cavalo e já resgatou mais de 500 animais na região da Campana do Recife. Animais que sofrem, açoitados, são largados quando não tem mais uma gota de sangue para dar, para doar, para ter seus produtores. Essa semana foi um carro na dor, semana passada foi um carro lá em Jaboatão. Então, esses caras precisam que essas penas sejam revistas e que para o bandido, criminoso, elemento, que decepou as 3 patas do seu cavalo, que estava simplesmente cansado lá em São Paulo, não saia sorrindo pela porta da delegacia, zombando da cara do Brasil, zombando da cara das pessoas que têm coração, que têm humanidade. E a gente pede que essa humanidade seja levada para que o Congresso Nacional, através do seu deputado e senador, aprove essa lei. E a gente vai estar aqui em Recife, pessoal, brigando, lutando, seja nas ruas, nas nossas casas, nas redes sociais, para que esse projeto passe. E é isso que a gente não vai deixar passar. Pois é, gente. Agora, antes de conversar com os nossos convidados, eu quero chamar você, mais uma vez, para se inscrever no canal.
se inscreva, dá teu like e comenta, porque vai ter sorteio, hein? Vai ter sorteio com quem comentar aqui no nosso Podpet de hoje. E agora vamos conversar com os nossos convidados. Seja bem-vindo, Felipe e Ângela. Recentemente, pessoal, eu estive lá em Ipojuca, numa reunião chamada Ipojuca Protege. E eu confesso a vocês que eu saí de lá muito impressionada com o que se está planejando para o município. Inclusive, eu vou saber agora do Felipe quais são as novidades em relação àquele planejamento que vocês mostraram nessa reunião. Primeiramente, obrigado, Gorete, por essa oportunidade de estar aqui com você no Podpet. É maravilhoso poder trazer para o nosso público aí aquilo que a gente está realizando em Ipojuca. E você falou aí sobre poder público, sociedade civil. O que é que vai dar? O objetivo é a gente caminhar junto. Somar, né? E essa separação, que muitas vezes é feita por algumas gestões ou alguns políticos, acho que ela tem que acabar. E a gente só está conseguindo construir essa política de bem-estar animal lá em Ipojuca porque a gente decidiu dar as mãos. Não só com a sociedade civil, mas com outras secretarias envolvidas. A gente criou lá o GT, né, um grupo de trabalho para a causa do bem-estar animal. E a gente está conseguindo tirar do papel aquilo que a gente tem sonhado há muitos anos. A minha mãe, ela é protetora e ela tem a experiência de casa, de defender os animais, de trazer animais de rua para cuidar, fazer castração, muitas vezes fazer aquela vaquinha, né? O sufoco de todo protetor, né? Todo protetor. E aí a gente agora, enquanto poder público, graças a Deus, né? E a pessoas que acreditam em uma nova política. E aí a gente está conseguindo trazer isso para a cidade de Ipojuca. Isso porque a gente tem um prefeito lá que acredita que toda vida ela importa. Então, inclusive ele é veterinário, né, gente? Eu soube exatamente nessa reunião que o prefeito Carlos Santana, ele é veterinário. Então, assim, já é um caminho, né, mais fácil para sensibilizar, exatamente, o gestor. E diante desse dar as mãos, desse planejar muitas mãos, a gente está conseguindo, sim, trazer esse debate. E hoje, a gente até estava comentando sobre o orçamento que a gente vai conseguir, a partir de 2026, executar, que vai ser um orçamento específico para a causa do bem-estar animal. A gente ainda não pode dizer quanto, mas é um orçamento que a gente tinha nada, né? E agora a gente vai ter, de fato, um orçamento específico para a execução disso. Coisa essa política importantíssima para a nossa cidade. E realmente eu concordo com o que você diz, até porque é a causa animal, são os protetores, quem sabem, onde o calo aperta, onde está a dificuldade, onde está a necessidade da atuação mais forte do município. Então, eu acho que realmente essa junção, esse mãos dadas que você fala, é fundamental para que realmente as coisas aconteçam. E não fique só no papel, no blá, 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 né? Como a gente vê por aí. E, Ângela, me diz uma coisa. Desde janeiro que a gente está sabendo que está sendo construída essa política lá em Ipojuca, mas tem alguma coisa concreta que você diz assim, Gorete, isso aqui está andando e a gente está acompanhando? Como é? Então, Gorete, primeiramente, obrigada, né, pelo convite, é um prazer poder estar aqui. Parabéns pela iniciativa do Podpet, aí é muito importante. Então, desde janeiro, a gente tem, por meio da AMA, podido levar os anseios, as problemáticas da causa animal para serem discutidas. E o que a gente o que a gente tem discutido tem sido discutido a nível intersetorial. Então, a gente tem lá, como o Felipe falou, foi formado um grupo, o GT Animal, onde a gente leva as problemáticas do cotidiano mesmo, da causa animal, a questão da superpopulação, do abandono, da falta de conscientização por parte da população, da falta mesmo de políticas públicas, e a gente tem levado essas questões e tem sido encarado com seriedade, tem sido discutido, a gente tem tido a oportunidade de opinar, de propor, então tem sido positivo. A gente conseguiu aí, você falou sobre o que é que tem de concreto, né? Tem o plano de bem-estar animal que já está sendo implantado, né? O recurso, né, que ele falou, que não pode adiantar, né? Então, hoje tem... Ainda vou já descobrir. Que ainda vai para a Câmara. Ainda vai para a Câmara, estou já descobrindo isso. Mas a gente tem que agradecer também a Câmara, porque existem muitos vereadores ali sérios
que entendem a importância da política de bem-estar animal também. E a gente vai conseguir, se Deus quiser, aprovar isso aí. Quem faz parte desse GT, desse grupo de trabalho? Então, hoje faz parte a sociedade civil, alguns grupos organizados da sociedade civil e algumas secretarias importantes, que diretamente estão ligadas à parte de bem-estar animal, que é a Secretaria de Saúde, que a parte de zoonoses e fundamental, vacinação, né, as organizações e algumas secretarias envolvidas, que são importantíssimas para que esse projeto ele realmente seja efetivado. Sim. Como a Secretaria de Bem-Estar, a Secretaria ainda não Saúde. tem, mas se Deus quiser vai ter. Sim, já deu Mas spoiler a aí. Secretaria Acabou de dar um de spoiler. Saúde, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Planejamento, Turismo, que também é importantíssimo, até porque muitos animais desses estão nas nossas praias, e a superpopulação ali de animais impacta também na visibilidade do nosso turismo. E a Agência do Meio Ambiente, a Secretaria de Controle Urbano e Meio Ambiente, não sei se eu já falei, mas também a mandar um abraço para todos os secretários que estão envolvidos e dizer que o trabalho de vocês tem sido muito importante para a gente fazer com que esse planejamento ele seja executado. Principalmente você falou uma coisa interessante, praias. Praias. Né? Eu sei que a Cangatuno tem um trabalho grande em Porto de Galinhas. Porto de Galinhas tem muito abandono de animais. Inclusive, eu acompanhei, faz tempo, viu? Um trabalho que vocês faziam lá de esterilização de animais, inclusive com a Fundação Brigitte Bardot. Isso. Não foi? Tivemos uma parceria durante 2 anos consecutivos com a Fundação Brigitte Bardot, onde a gente pôde realizar mutirões de castrações. E infelizmente não continuou, né? então, em função da guerra na Ucrânia, tiveram alguns países que perderam a parceria, né? E aí, por isso, a gente não teve mais a continuidade da parceria com a Fundação, mas existe a possibilidade ainda, né? A gente vai buscar mais parcerias, né? Nosso intuito é sempre trazer o que tiver de benefício aí para a causa animal, de parceiros, e continuar, né, com o poder público, sociedade civil e quantos apoiadores quiserem. Gorete também, né, teve junto com a gente. Gorete sempre foi uma pessoa que apoiou a gente no início. Muitas vezes a gente recorreu, né, com orientação, até visitas, e sempre que tem algum convite, Gorete sempre tem apoiado aí a gente. A Casa Animal é uma só, né? E eu sempre digo que a Casa Animal não tem fronteira, né? Não é porque é Recife, Olinda, Jaboatão e Pojuco, não importa. A gente tem que fazer com que as políticas públicas cheguem o mais longe possível, né? Então, a gente tem parceria com ONGs de Sertânia, né? do interiorzão, de Petrolina, enfim. Isso. Né? É que tem que ser um trabalho do Estado inteiro. Em relação à Fundação Brigitte Bardot, em 2019, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com eles maravilhoso, mas foi com animais de grande porte. Nós ajudamos cerca de 300 animais aqui na cidade do Recife, com 12 veterinários da World Vets, trazidos pela Fundação Brigitte Bardot. E a gente fez no bairro do Cordeiro um atendimento gratuito. Então, esses veterinários faziam todo o atendimento do cavalo, né? Assim, de ferida, de medicação, de vacina. E um trabalho que assim, eu realmente nunca tinha visto, que foi dentário, né? Eles faziam todo aparar os dentes dos animais de grande porte, que se eles começam a ficar muito grandes, crescidos, eles têm dificuldade de alimentação. Então, assim, foi um trabalho lindo que a gente fez. Depois fizemos em Jaboatão também, com esse mesmo grupo. E, assim, eu sou muito grata à Fundação Brigitte Bardot por esse trabalho, né? Nesse mesmo ano, Gorete, inclusive, eles foram lá em Pojuca. Nós fizemos um grande mutirão, beneficiando as comunidades carentes de Usina Salgado, Zé Pojuca, a parte da periferia de Nossa Senhora do Ó. E nesse mutirão foram castrados 225 animais com o grupo World Vet. Foram 10 veterinários e tinham 2 auxiliares. Então. Acho que foi a mesma equipe até. Foi realmente coisa assim de cinema. Foi muito bonito. E fala um pouquinho assim sobre sobre a ONG, né? Como é que ela está hoje? Como é que você consegue se virar, já que a gente ainda está, o projeto da prefeitura ainda está em fase de construção? Então, o projeto Cangatuno, ele surgiu há 10 anos no município de Pojuca, né? E a gente surgiu
com pessoas, com protetores que já faziam a questão da proteção animal de forma independente, e a gente resolveu se juntar para unir forças. E aí começamos com ações discretas, até porque a gente não tinha, né, recursos financeiros, mas a gente sempre buscou a questão da estruturação por meio de articulação, por meio de embasamento técnico, e a gente buscava junto às universidades, orientação, tudo para que a gente pudesse aumentar, né, o impacto das ações do Projeto Cão Gatuno. E aí, no meio do caminho, né, teve a questão do contato. Como Ipojuca é um lugar turístico, a gente teve esse contato através de uma turista, com a Fundação Brigitte Bardot. Trouxemos esse apoio aqui para o município, do World Vet, da Fundação Brigitte Bardot. E trabalhamos em algumas ações isoladas em parceria com o poder público. Mas nossas ações foram dificultadas. Depois que a gente perdeu o convênio com a Fundação Brigitte Bardot, a gente passou a recorrer àquelas questões, as campanhas, as rifas, que são bazares, difíceis. e é tudo muito difícil. Então, a falta do recurso, ela impacta muito a questão, as ações da proteção animal, e a gente... Esse ano começou, né, a dialogar com o poder público, mas, como o Felipe falou, até então a gente não tem orçamento próprio, né? A causa animal não tem orçamento próprio até esse ano. A partir do ano que vem que a gente vai começar a ter ações estruturadas, realmente poder executar. Algo mais estruturado. Mas aí eu queria também salientar, Gorete, Sim. que mesmo a gente não tendo orçamento próprio ainda para a causa do bem-estar animal, a gente tem feito ações. E uma dessas ações, a primeira que a gente começou a partir de janeiro, foi mapear quem eram os protetores da cidade. Sim, Aqueles que realmente fazem o trabalho, chamou para perto, né, Ângela? Para conversar, para ouvir as demandas, as necessidades, poder construir essa política do bem-estar animal. Então, a gente hoje tem um cadastro desses protetores e a gente, se Deus quiser, no próximo ano vai poder trazer uma política mais direcionada para o protetor também, não só para os animais. E também a gente está fazendo um censo animal no município. Fundamental. Né? Porque aí a gente vai ter uma noção da quantidade de animais que existem na cidade. Hoje, dados do IBGE e outros institutos diz que a gente tem uma média de 15 mil animais na cidade, entre cães e gatos. Né? E a gente está junto aos agentes de endemias fazendo esse trabalho, é por isso que eu digo que há muitas mãos, que aí a Secretaria de Saúde ela entrou com esses agentes de endemias nas áreas que são cobertas. Eles têm feito esse levantamento de cães e gatos. E na parte rural tem sido a Secretaria de Agricultura. Mas eles identificam só os animais domiciliados ou também os não domiciliados? Só os domiciliados. Só E a parte dos que não são domiciliados a gente tem feito, enquanto agência, Com a proteção animal também pode ser. Como assim? Porque o protetor, ele sabe quantos animais tem na sua rua que não tem domicílio. Sim. Ele sabe que o protetor, ele vai alimentar 10 gatos que estão ali no terreno. Sim. Ele vai alimentar os cãezinhos que nasceram ali. Então dá para você ter isso que eu ia dizer. Aí a parte que não é coberta, a Agência do Meio Ambiente tem feito esse trabalho junto com os protetores. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Jadson, que está à frente da política de sustentabilidade. Jadson. Bem-estar animal e toda a equipe, né, que tem dado as mãos e realmente ido para a rua fazer esse levantamento, esse censo, e a gente tem feito em algumas áreas específicas que são descobertas por esses agentes, para a gente fazer um levantamento mais robusto, e aí poder também cadastrar no Simpatinhas, que é um governo federal, Sim. e poder a gente gerar um dado mais robusto para a cidade. E com isso a gente tem avançado aquilo que realmente é a cara de Ipojuca com relação à quantidade de animais e fazer uma política bem assertiva. Pois essa questão do censo, né, que quando eu escutei isso lá na reunião, eu fiquei super empolgada, porque a gente tem que trabalhar com números, Com dados. não é com dados. Né? Isso. Causa animal também é dados. Né? Eu sempre digo que a causa animal não é só a questão de cuidar do cachorrinho que está na esquina, não. Isso é uma questão que envolve saúde única, que não é mais nem saúde pública, pela Organização Mundial de Saúde. Hoje a gente tem que tratar como saúde única, que envolve exatamente a saúde humana, animal e meio ambiente. Né? Então, a gente tem que tratar da causa animal, porque é uma questão, inclusive, de segurança pública. Quando eu digo isso, as pessoas questionam, como assim segurança pública?
é também a questão de segurança pública, porque quando a gente sabe que existe um elemento que maltrata o animal, ali está um potencial agressor da família, dos filhos, das crianças, dos humanos, das pessoas mais vulneráveis da sociedade, né? Que são as crianças, as mulheres, os idosos, os animais, né? Então é uma coisa extremamente importante para um município como Ipojuca estar à frente. Quando eu fui vereadora, eu tive a oportunidade de lançar um projeto aqui em Recife, um projeto de lei, exatamente para fazer o censo dos animais na cidade do Recife através dos agentes comunitários de saúde. Infelizmente não saiu do papel, mas está aí, Ipojuca, e vai mostrar que é possível fazer sim. Com certeza. E esse ano ainda a gente está prevendo a compra de coleiras reflexivas. Isso, reflexivas, para a gente poder os animais de ruas, né? E esse ano ainda vai sair, se Deus quiser. A gente está já fazendo a cotação para comprar essas coleiras. Então essa é mais uma ação, a causa do bem-estar animal, que a gente está já executando. E, além disso, a gente tem feito também um trabalho para as protetoras, cuidar da saúde mental dessas protetoras. E a nossa preocupação também com as protetoras, que a gente sabe que algumas delas desenvolvem a síndrome de Diógenes, que é a síndrome do acumulador, e aí afeta o seu emocional também, e também diante das dificuldades, né, de você castrar animais, cuidar, alimentar, cuidar de todos aqueles animais que estão ali abandonados. Então, a gente quer tratar também das protetoras. E isso a gente já está fazendo esse ano, tá? Em parceria com a Secretaria de Saúde, buscando direcionar essas pessoas para o cuidado emocional. Perfeito. E isso é muito bom. A gente está falando ainda nesse tema, ainda em setembro, que é o Setembro Amarelo, né? Que é o mês que a gente trata da questão do combate ao suicídio, né? E essas questões que levam a uma coisa maior, que é tirar a vida de uma pessoa, né? Que exatamente são as questões ligadas à saúde mental. Né? Eu acho que realmente a gente tem um grande problema, né, junto na defesa animal. Inclusive, eu venho tentando, neste momento, estou negociando uma audiência pública na Câmara Municipal do Recife com a vereadora parceira para a gente fazer uma audiência pública em Recife tratando desse tema, a causa animal e as protetoras, né, de animais. Causa mental, causa animal e saúde mental, alguma coisa assim, sabe? Então, está exatamente com essa preocupação também, porque há algumas estatísticas que já mostram um número grande de suicídio entre protetores de animais. Veterinários também. A gente, como protetor, como linha de frente da proteção animal, a gente está muito exposto ao sofrimento. E somos pessoas que estamos na causa justamente porque somos sensíveis ao sofrimento. Exatamente. E essa exposição continuada causa impactos na nossa saúde mental. E realmente foi uma problemática que a gente levou para a Agência Municipal do Meio Ambiente e eles acolheram o nosso problema e entraram em contato com a Secretaria de Saúde, né, Felipe, para poder dar assistência psicológica às protetoras, né? Essa questão do censo também foi uma coisa que deixou a gente bem satisfeito, porque a gente está vendo que, apesar de não existir esse ano uma verba específica, um orçamento específico, está se fazendo o que se pode fazer, né? Que é o planejamento, que é para que as ações que vão vir ano que vem, elas realmente sejam ações que atendam, né, a demanda, a necessidade do município. Eu queria dar uma sugestão, se me permite, Felipe. Em 2018, eu fiz um projeto junto ao governo do estado, né, e a gente criou o Estação Animal PE. Né? Então, era um projeto para ser levado para estações turísticas de Pernambuco. A gente fez um projeto piloto em Fernando Noronha. O segundo projeto, lembra disso? Que a gente ia fazer em Porto de Galinhas. Mas, enfim, aí mudou o governo e o projeto foi esquecido. Mas a gente não pode esquecer as diretrizes dele, né? E uma delas era conversar com a Associação de Bares e Restaurantes, que tem interesse também na resolução, não é, desse problema do abandono de animais, porque também, assim como a gente, né, ocupa um certo espaço lá, né, desses comerciantes, e eles podem ajudar. Sim. Na castração de animais, produzir eventos de adoção, né? Melhora o município, melhora a praia para os turistas, e é uma parceria importante, tanto para o município como para a sociedade civil.
Eu acho que poderia marcar uma reunião, já começar a conversar sobre isso para Porto de Galinhas. Uma sugestão. Obrigado. Associação de hotéis e pousadas também, né? Acho que é um interesse para toda a parte comercial de Porto de Galinhas, porque impacta a visão nossa, né, perante os turistas, tanto para aquele turista que não é tão sensível com relação à causa animal, ele se incomoda pela quantidade de animais ali, e os que são sensíveis à causa animal se incomodam pela necessidade dos animais que estão ali, né, nas ruas, muitas vezes com fome ou doentes. Então, é uma pauta importante. Vamos trazer esses outros atores que talvez não tenham vindo nesse primeiro momento, mas o objetivo é integrar todo mundo. É importante. E o que é tão importante quanto dentro da causa animal? É a esterilização. Né? Castração, Isso. a gente sempre diz, né? Que a castração é a solução. Isso. Né? Porque não existe animal de rua. Existem animais que foram abandonados na rua por falta do poder público, né? Por falta da conscientização do seu tutor, né? Que não castra seu animalzinho. Então a cadela emprenha, daqui a pouco tem 5, 10 na rua. Para quem cuidar? E agora aí. E o poder público começando a criar sobre isso. Então eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que a gente fez no Centro de Esterilização Animal, num mutirão de castração que acontece todo mês. Vamos assistir. Mais ou menos, né? E no balanço meu rabo, já tô ligada. A gente conhece, já vê logo a orelhinha. Eita, que coisa mais linda, filha. Pois é, Kiki, aqui. Oh, meu Deus do céu. É um momento muito importante para esses animais, é o momento da castração. Né? A esterilização animal é fundamental para uma vida saudável. A castração, tanto do macho como da fêmea, é fundamental para evitar doenças futuras. O Centro de Esterilização Animal faz esse trabalho maravilhoso. Isso é a preço popular. Isso que é bom para você, para o seu animal, para a sua família. E a gente vai mostrar por quê. Pois é, gente. Castração é a solução. Agora, muita gente deixa de castrar seu animal por puro preconceito, né? Existe ainda, sabe disso, aquela questão, vou castrar meu cachorrinho não, porque ele é macho. Isso mesmo, Gorete. A castração, ela é um dos pilares principais do projeto Cão Gatuno. Desde o início das atividades do projeto, a gente sempre priorizou tanto a castração dos animais em situação de rua, como a questão da conscientização dos tutores para castrar o seu animal. A gente sabe que o preconceito existe, muitas pessoas deixam de castrar o animal achando que estão fazendo um mal, mas na verdade a castração é mais do que comprovada que ela traz longevidade para o animal, evita muitas doenças. No caso das fêmeas, evita a questão dos tumores mamários, infecções uterinas, barra a questão da transmissão das doenças sexualmente transmissíveis. E, além disso, é uma grande ferramenta para evitar o abandono, principalmente das fêmeas, que às vezes acontece em função dos incômodos do cio, em função da procriação propriamente. E também evita que as ninhadas indesejadas que vão parar na rua, elas não nasçam, né? Porque se o animal for castrado, aquela ninhada indesejada não vai nascer. Essa ninhada não vai chegar para incrementar a população de rua, que já é grande, que, por sua vez, impactaria na questão de acidentes de trânsito, acidentes com mordedura, sobrecarga de gastos públicos com vacinação, por exemplo. Então, realmente, castração, ela ataca o problema na raiz. Não só das fêmeas, como nos machos também, né? A castração dos machos evita o câncer da próstata, né? Evita as fugas dos machos atrás das fêmeas, né? Então é importante castrar os machos também. Evita brigas, né? Até as brigas mesmo internas, né? Dentro da nossa matilha, né? O cão castrado ele é mais tranquilo, porque ele vai perdendo, né? Os hormônios, né? Enfim,
é a solução. Isso, eu queria até registrar uma coisa, Gorete. Nós resgatamos, durante esses 10 anos do Cão Gatuno, nós resgatamos muitos animais vítimas de acidentes de trânsito, atropelamentos. E todos eles eram animais que não eram castrados. Então, para você ver que a castração impacta nisso também. Como o Gorete falou, o animal que ele é castrado, ele tem menos tendência à fuga, a sair atrás das fêmeas, e isso deixa ele mais seguro com relação à questão dos acidentes de trânsito. Pois é, gente, eu não posso deixar de lembrar para vocês darem um like aqui no canal, comentem para participar do sorteio. E sabe qual vai ser o sorteio? Uma castração doada pelo Centro de Esterilização Animal de cão ou gato. Então corre, comenta. Eu vou ler o teu comentário e você vai participar, né, na próxima segunda-feira do sorteio da castração. Bom, gente, estamos encerrando, né, mais um Podpet, né? Dessa vez com o pessoal foi muito boa essa conversa. Eu quero que esse debate chegue a vários municípios de Pernambuco. Né? Eu quero acompanhar também que, como eu disse, 50% do que foi dito naquela reunião sair, vai ser realmente show de bola, viu? Porque a gente não tem um município, pelo menos assim, de interior, né? Que a gente tem assim, um trabalho assim, tão direcionado para uma política pública de qualidade, verdadeira, né? Então eu deixo os microfones para vocês se despedirem. Eu quero mais uma vez, Gorete, agradecer a você por esse espaço aqui, a gente poder mostrar aquilo que a gente vem fazendo na cidade de Pojuca, mostrar que de fato a gente tem uma gestão séria, que quer fazer justiça social não só às pessoas, mas a todos os seres vivos, né, nossos animais, e poder olhar com carinho para as protetoras. A minha mãe, como falei, né, é protetora, e tem tantas outras aí que eu vivencio a luta delas. Então a gente sabe que se o poder público ele não chegar junto, muita coisa não acontece. Então, que esse conhecimento, que essa vontade, ela chegue em outras cidades para a gente ter um mundo mais justo e humano. Né? É o que a gente quer também, viu? Estamos torcendo, né? Na torcida e acompanhando vocês. Simbora. Ângela. Obrigada, Gorete. Eu queria deixar o meu recado aqui sobre que a proteção animal ela não é uma responsabilidade apenas dos protetores, não é uma responsabilidade apenas do poder público. É uma responsabilidade nossa, do poder público e da sociedade. Então, que a gente possa dar as mãos e quando cada um faz o papel, realmente a gente pode chegar num avanço sustentável, num diferencial, numa evolução cultural, tratando a questão animal com a ética, com a justiça que ela merece. Então, ficamos por aqui, agradecendo a vocês, agradecendo a você que está acompanhando a gente, comentando, curtindo. E vamos para o próximo, porque parar não é uma opção. Podpet, oferecimento Ampavoz. Conheça mais sobre a Ampavoz pelo Instagram, @Ampavoz. Quer saúde animal, o plano de saúde necessário para garantir a saúde do seu pet. Instituto Capacitação Santa Dulce dos Pobres. CEA, Centro de Esterilização Animal. A castração do seu animal de forma segura.